Beleza, então. Então, nós vamos ver a parte prática, né, do KNN, ou do nosso primeiro classificador. Se vocês precisarem, então, tiverem dúvidas, né, só me interromper no chat aqui. Deixa eu só achar onde está aqui, cara. Aí, beleza. Então, dúvidas, só me chamar ou interromper, fazer uma pergunta aqui no chat, tá? Então, esse é o algoritmo básico, né, mais tradicional aí do KNN, no seu caso discreto. Então, para um novo objeto que você quer classificar, né, você mede a distância dele para todos os outros presentes em uma base de treinamento. Você vai obter, então, a partir disso, quem são os K-objetos que estão nessa base de treinamento e que são mais próximos, mais similares a esse novo objeto que você está tentando classificar. E com base nesses K vizinhos mais próximos, né, sendo K um parâmetro que você fornece, você vai verificar qual é a classe, ou determinar qual é a classe desse novo objeto. E isso é dado, então, como sendo a classe que é mais frequente entre os seus K vizinhos mais próximos. Então, encontrados a sua vizinhança, aqueles exemplos de treino que estão na sua vizinhança, você vai ver qual é a classe com base na frequência deles, né, de classe. Então, isso é como se fosse um voto majoritário, né, você verifica qual é a classe majoritária dentre esses vizinhos e assume que, então, essa classe é a classe desse novo objeto, beleza? Para a parte prática, eu vou dar algum exemplo, tá, rápido aqui de correlação e de medidas de distância, tá, que nós vamos usar para um problema. Depois nós vamos usar alguns elementos aí presentes já em bibliotecas conhecidas do Python para conseguir tentar mostrar como que a gente poderia contar essa frequência de classes, tá? Da vizinhança para então bater o martelo e dizer qual é a classe desse novo objeto, beleza? Então vamos primeiro focar na ideia de medidas, tá? Então eu tô trazendo aqui, vou copiar um código. Aí, um minutinho que eu fiquei perdido aqui agora. Deixa eu ver aqui. Preciso de um código já pronto. Então, eu vou incluir já bibliotecas que eu uso bastante, tá? Que são essas aqui, tá? NumPy, Pandas e o Matplotlib, para a gente poder gerar gráficos, tá? E vou utilizar um banco de dados que está no meu Git, tá? Então, é um arquivo CSV aqui que está disponível na internet, tá? Então, eu estou pegando esse caminho, passando para a função read CSV do Pandas, e aí ele vai fazer a leitura desse arquivo CSV, tá? Um arquivo comum aí, típico, dá até para abrir numa planilha eletrônica, né? E o Pandas vai trazer isso no formato de um data frame para mim, tá? Posso até verificar esse data frame, vamos verificar se está chegando mesmo aqui.
com um print. Vamos ver se pelo menos o banco está aqui, né? Um banco bem simples, tá? É só didático mesmo. Então, tá aqui a estrutura de data frame dele, tá? Qual que é a ideia desse banco? Você tem vários objetos, tá? Aqui nas linhas, e eles são descritos com 4 colunas, beleza? Então, essas aqui são as chamadas features, tá? Ou atributos desses objetos. E a última coluna é a classe deles, beleza? Então, esses primeiros objetos aqui pertencem à classe 0, e esses últimos pertencem à classe 1, beleza? Então, é um problema de classificação binário, no qual você precisa depois, para um novo objeto, tá? Para um novo objeto que chegar aqui, tá? Um 17º objeto, você precisa, então, descobrir qual é a classe dele com base nesse conjunto de treinamento, beleza? Então, essa que vai ser o problema que a gente vai tentar resolver com o KNN, ok? Entretanto, né, esses objetos aqui, eles fazem parte de um problema particular, um problema específico, no qual cada atributo nas colunas aqui, eles têm uma dependência no tempo. Então, esses 4 atributos aí, a gente pode assumir que seja um valor, tá, medido num tempo 1, num instante de tempo 1, o mesmo valor, tá, para uma certa medição, uma medição específica, né, essa mesma medição para o tempo T2, para o tempo T3 e o tempo T4, tá? Então, ou seja, essas medições dizem respeito, poderia ser uma temperatura, tá? Então, vamos pensar assim, para o primeiro objeto aqui, poderia ser uma temperatura que foi sendo medida no tempo, ela evoluiu, ou seja, esses atributos têm dependência entre si, tá? Sei lá, temperatura medida às 11 horas, temperatura medida ao meio-dia, temperatura medida à 1 da tarde e às 2 da tarde, beleza? Ou poderia ser, no caso aqui, esses dados são sintéticos, né? Não representam nada exatamente, mas poderia ser isso outros fatores, poderia ser a precificação no mercado de ações. Então, esses valores poderiam ser preços de ações no decorrer de um certo tempo. Em intervalos de tempo, olha, a ação tem esse preço, agora tem esse. Depois de um tempo ficou assim, e assim por diante. Então, esse tipo de dado, quando é dessa maneira, eles expressam uma sequência, tá? Que tem uma dependência temporal, tá? Então, eu estou assumindo, então, que o que foi medido aqui por último pode ter uma dependência, né, nos valores passados, ok? Então, isso, na realidade, para mim, a gente pode chamar também de uma sequência ou de uma série no tempo, tá? Então, você tem uma série que pode ser uma temperatura, pode ser uma umidade, pode ser um nível de vibração de uma máquina, de um motor, pode ser a pressão numa caldeira, tá? Que no tempo ela aumenta, diminui, você pode plotar. Aqui está muito simples, eu estou considerando só 4 tempos, tá? Medidos em um intervalo aqui, com 4 medições. Mas, de repente, a pressão numa caldeira, né, na área da indústria, industrial, pode ser medida de hora em hora, ou de 15 em 15 minutos, e ela, de repente, não pode atingir uma pressão muito alta ou muito baixa, e precisa ter um sistema monitorando ou avisando que alguma tendência que está ocorrendo.
Tipo, tá aumentando. Com o tempo, a pressão da caldeira está aumentando. Beleza? Então, isso é ruim. E às vezes deva ter um sistema que consiga identificar qual é a classe, ou qual é a categoria, tá? Dessa situação, ou qual é esse comportamento, qual é esse conceito, esse padrão que está assumindo essa tendência numa caldeira, tá? Tem um problema comum que acontece na região aqui, que é a morte de galinhas. Todo mundo já ouviu isso, né? Sim ou não? A morte de galinhas aí nos galpões por ondas de calor, tá? Poderia ter um sistema monitorando aí a temperatura em galpões, tá? Nesses ambientes, inclusive até para determinação de estresse animal e tudo mais, né? E de repente, se verificasse um certo comportamento, tá, nessas temperaturas medidas no tempo, pressão ou outros critérios também, outros parâmetros, se isso encontrasse de repente um certo padrão, uma tendência no tempo, e pudesse de repente soar um alarme que toda vez que acontece esse tipo de padrão, sabe-se que seria um evento X que vai ocorrer ou que está ocorrendo e precisa ser alertado, isso poderia ajudar numa tomada de decisão. Beleza? Então, o problema aqui é exatamente esse. Essas características são medições no tempo para um certo critério, um certo parâmetro, tá? Poderia ser temperatura, umidade, pressão, tá? Nível de vibração, tá? Medido por acelerômetro, um acelerômetro qualquer aí. Beleza? Então, isso tem uma dependência no tempo. E vamos supor, então, que esses padrões exibidos no tempo pertencem à classe zero. E esses padrões de sequência pertencem à classe 1, tá? Estou deixando genérico. Poderia ser, tipo, sei lá, para o problema de galinhas aí, tá? Esse padrão aqui seria ok, tá? E esse padrão seria, tipo, a chegada de uma zona de calor, tá? Ou de uma onda de calor que poderia ser perigosa, tá? Então, significa que para um novo dado medido, né? Para uma outra sequência de tempo medida, uma sequência de tempo, se esse padrão se encaixa com um desses aqui, tá? Você poderia admitir que, opa, está ocorrendo aquele padrão que sempre ocorre, que faz com que as galinhas, né, acabem morrendo, tá? Isso há um alarme, tá? Ou gerar um registro, algum tipo de alerta, né, um relatório sobre essa situação, porque se ela continuar ocorrendo, significa que de repente está chegando uma onda de calor, beleza? Então, basicamente isso. Então, para entender melhor, tá, essa situação, eu vou dividir o banco de dados nessas sequências, e vou chamar de X, e vou separar a coluna, tá, como sendo os labels, as classes que representam cada uma dessas sequências, beleza? Alguém tem alguma pergunta? Vou aproveitar. Sim? É uma pergunta ou não isso? Não. Ah, não, isso aí já acho que é um comentário passado, né? Estou viajando no tempo. Beleza. Então, eu coloquei aqui Você pode usar o PLT, né? Que é o PyPlot do Matplotlib, para plotar essas sequências, tá? Então, eu estou plotando no eixo X como sendo 1, 2, 3, né? São 4 sequências. E no eixo Y, os valores dela, tá? Estou plotando uma por uma e estou pintando aqui. Quando o label é 0, né, para uma sequência, eu pinto de vermelho ela. Caso contrário, eu pinto de azul. Beleza? E aí pus num for isso para imprimir todas as sequências nesse gráfico. Beleza? Vamos ver. E está aqui as sequências. Beleza? Então, quando ela é 0, eu estou pintando de vermelho. Quando é 1, estou pintando de azul.
Beleza? Alguma dúvida? Tá, então, imaginem só, nós temos uma dependência no tempo, tá? Nós estamos tentando estudar aqui uma coisa, estou tentando fazer vocês abrirem a cabeça para algo diferente daquele plano cartesiano com bolinhas, tá? Aquele plano, gráfico de dispersão, onde você plota os pontos e fica vendo qual está mais próximo do outro, tá? Então, aquilo ali a gente chama de espaço euclidiano, tá? E você pode compor medidas euclidianas, né, medida da distância euclidiana, para ver que ponto está mais perto do outro e o KNN conseguir classificar, beleza? Entretanto, o mundo às vezes exige outras coisas, outras ferramentas, tá? Então, se você está fazendo uma análise de tendências no tempo, para tentar identificar sequências que são parecidas, padrões que no tempo são parecidos, tá? Tipo precificação de ação, essas ondas de calor, padrão de vibração de uma máquina para decidir se ela tem um problema, de repente, em algum componente ou não, a gente tem que atuar com outras medições, beleza? Então, aqui, não é diretamente essa questão, mas nós não estamos lidando com o espaço euclidiano, tá? O problema está ilustrado aqui, o problema é esse, eu quero encontrar sequências parecidas, tá? Eu quero identificar sequências parecidas e conseguir classificar uma nova sequência como sendo da classe azul ou da classe vermelha, beleza? Vamos lá, então. Quando a gente pensa dessa forma, então, o que eu estou querendo dizer é que a distância euclidiana talvez não seja adequada, tá? O que eu poderia usar, né? O que eu poderia usar para medir distâncias no tempo? Desculpa, o que eu poderia usar para poder medir, tá? O quão similar é essas sequências no tempo? Alguém tem alguma ideia? Que métrica eu uso para tentar saber se uma sequência é parecida com a outra ou não? Seria aquela de Poisson, professor? Isso, seria uma medida de correlação. Tá? Uma medida de correlação e poderia ser, dentre várias medidas de correlação, a mais comum é a correlação de Pearson. Tá? Então, eu deixei claro nas últimas aulas aí. Isso, eu confundi os dois. Pearson. Tá? Então, a medida de correlação de Pearson talvez seria mais adequada que a distância euclidiana. Tá? Eu estou dizendo isso porque estou querendo fazer vocês pensarem um pouco fora. Então, analisar o problema é necessário. Tá? Muitas vezes, o cara vai vir para este problema aqui, de tentar encontrar sequências parecidas e usar a distância euclidiana. Entretanto, a distância euclidiana pode não ser adequada. Funciona. Funcionaria, não funcionaria? Aplicar a distância euclidiana aqui? Naturalmente. Tá? Ela é a versão baunilha do KNN com distância euclidiana. Tá? Mas a gente pode usar outras distâncias e você tem que analisar, ser esperto para analisar o seu problema e verificar como você representa diferenças nesse espaço. E a representação de diferenças aqui, ou similaridades, pode se dar por meio da medida de Pearson, tá? De correlação, que é capaz de medir tendências, né, de vetores. Tá? Então, eu estou assumindo que, a gente já assume que cada objeto é um vetor, eu quero medir tendências entre os vetores, e saber qual apresenta tendência parecida com o outro, beleza? Então, eu estou colocando como exemplo aqui, um novo dado, tá? Tipo, um novo dado que está chegando. Novos dados, beleza? Novos dados. Então, está chegando duas novas instâncias, tá? Eu deixo aqui essa aqui e essa aqui, beleza? Então, está chegando novas instâncias. Deixa eu plotar ela aqui.
Só para a gente verificar. Calma lá. Me atrapalhei aqui com as coisas. Beleza. Então, estou plotando, criei uma variávelzinha aqui só para pegar, vou pegar a primeira instância, tá? Desse conjuntinho de novos dados, tá? Então, estou pegando essa primeira aqui, esse vetorzinho. Estou chamando de new instance. E estou dando um plot nele aqui, estou pintando ele de verde, tá? O Gzinho aqui é green, tá? Vamos lá. Então, essa aqui é uma nova instância, beleza? Vou imaginar que, opa, chegou uma nova sequência aí de medições a respeito de uma máquina, a respeito da temperatura num galpão, etc, tá? Quero analisar se isso vai estressar algum animal, tá? Na área de conforto animal ou N outras áreas em que você pode usar sequências, tá? Mercado de ações, etc, tá? Na área financeira também. Então, você tem essa sequência aqui. No olhômetro, ela se parece mais com qual? Com azul ou com a vermelha? Qual o comportamento dela? Ela tem meio a forma da azul, só que ela tá mais perto da vermelha. Exatamente. Então, mas aqui nós estamos analisando tendências. Tá? É tipo, o que está acontecendo ali? Está subindo, descendo, está Então descendo, é azul. estritamente crescente, estritamente decrescente. Tá? Então, nós estamos analisando tendências. Tá? Vou colocar o outro agora. Vou colocar como sendo a segunda instância aqui, nova instância a ser classificada. Essa aqui. Tá? Vamos plotar ela. Olha lá, ó. Eu só coloco coisa para pirar mesmo, né? Então, e agora? Qual é o comportamento dessa aqui? Ela se parece mais com a vermelha ou mais com a azul? Beleza? Então, nós estamos analisando sequências e a tendência, né? Eu quero similaridades pelas tendências que elas exibem, ok? Esse é o ponto. Tá? Veja que eu coloquei mesmo coisas que confundem, tá? Então, vamos explorar isso melhor. Eu vou usar a correlação de Pearson, e aí a gente pode calcular a correlação de Pearson de diferentes modos, tá? Usando exatamente a equação que está nos slides lá. Então, você pode fazer na mão, você poderia fazer na mão, tá? Fazer um cálculo, uma função que calcule isso aqui, tá? E invocar ela toda vez que você precisa, mas nós temos uma biblioteca aqui capaz de extrair já, tá? A correlação, tá? Você pode calcular ela facilmente, beleza? Então, vamos lá. Eu tô importando ela agora aqui. Essa funçãozinha Pearson R, da biblioteca SciPy. É uma biblioteca estatística, tá? Então, tem funções aí para coisas, né, para matemática, né, coisas científicas, tá? Bastante usada também, essa biblioteca. Então, vou usar a função Pearson R, tá? Então, aqui eu criei uma estruturinha, tá? Um array, que é do tamanho do número de objetos. Fiz um for aqui, que vai percorrer, tá? E executar esse... Deixa eu dar um zoom aqui. Executar a chamada dessa função. E aí, para cada sequência no meu banco de dados, tá? Estou pegando o iésimo objeto e todas as suas colunas, tá? Sem a classe, óbvio, né? Eu ranquei a classe, tá? A classe está em labels,
e em X tem só as 4 primeiras colunas. E eu calculo o Pearson desse objeto em relação a uma instância. Eu vou colocar aqui instância 0, tá? Então, eu vou calcular a correlação de Pearson para todas as sequências do meu banco de dados em relação a esse primeiro vetor, beleza? Vou armazenar nesse array Pearson. E vou dar um print nesse array. Então, aqui eu estou extraindo as correlações, beleza? Desse objeto, vejam só, estou chegando na ideia do KNN, né? Eu preciso calcular primeiro, né, a similaridade do novo objeto para todos os exemplos de treinamento. Tá? Poderia usar a distância euclidiana, mas eu estou usando o Pearson. Tá? Então, a resposta, né, essa primeira instrução do algoritmo eu já estou resolvendo aqui. E aqui ele mostra as correlações. Beleza? Então, as correlações variam de -1 a 1, né? Quando elas são próximas de 0, significa que existe uma baixa interdependência entre os vetores, tá? Eu quero aqui aqueles valores que expressam, né, uma correlação positiva, tá? Para explicar essa tendência. Então, eu tenho esses valores já aqui, de Pearson, beleza? Verifiquem só, vamos ver. Então, aparentemente, essa instância aqui, verdinha, ela se parece mais com as azuis, em termos de tendência. Beleza? E, de fato, isso ocorre, porque as azuis são as últimas. É isso? As azuis são as 8 últimas aqui. Tá? De fato, as 8 últimas, olha, oferecem uma correlação bem alta. Algumas 98, 96, 91, enquanto que as primeiras a correlação é baixa, que são as vermelhas. Beleza? Tem sempre uma correlação envolvida, inversamente correlacionado, né? Então, mas eu quero as que oferecem maior interdependência entre os vetores, tá? Então, de fato, ele quase bate 1 aqui para alguns exemplos, tá? Vamos colocar à prova isso com uma outra medida, tá? Que é a medida de distância baseada na distância euclidiana, beleza? Então, vamos lá. Então, agora nós medimos Pearson, vou querer só por brincadeira medir a distância euclidiana. Para isso, eu vou ter que importar uma biblioteca também. Então, nessa mesma SciPy, eu tenho uma função de distância, tá, para medir distâncias. Alguém tem alguma pergunta? Por enquanto não, professor. Tá. Então, só por brincadeira, nós vamos medir as distâncias, tá? Deixo aqui os links, tá, para vocês verificarem, tá, o quão frutífero é em específico, é essa função de distância dessa biblioteca, tá? Então, aqui explica certinho como usar essa função de distância, e você só muda um parâmetro nela aqui, para você usar diversas distâncias entre vetores, ou entre matrizes, tá? Calcula de um elemento de uma matriz para todos os outros da outra matriz, e assim por diante. Então, tem distância euclidiana, de Minkowski, Cityblock, tem distância cosseno, distância euclidiana quadrada, distância de correlação, já vou falar para vocês, vejam só, essa correlação é a correlação de Pearson, não é mesmo? Essa é a equação de Pearson, tá? Então, aqui também tem
tá? Nesse CDIST, a correlação de Pearson, mas já vou falar melhor. Tem de Hamming, de Jacquard e muitas outras usadas. Cada uma, então, tem um viés, e aí vocês precisam analisar qual é a mais interessante para o problema. O que eu estou querendo dizer é, para este problema de medir tendências, vamos analisar aqui, né? Comparar as distâncias, a medida de correlação de Pearson com a distância gerada por uma distância euclidiana. Então, eu estou usando, passei o x aqui, para esse CDIST, tá? Passei o x e passei a nova instância, tá? Essa aqui. Pedi para calcular a distância euclidiana dela para todos os outros elementos de x, beleza? E aí estou printando aqui esse distes. Está aqui, ó. Então essa é a distância euclidiana. Beleza? Agora vejam só o que está acontecendo. A gente tinha chegado à conclusão que, de fato, essa tendência aqui, essa sequência verde, se assemelha mais aos azuis. E, de fato, isso acontece, porque essas azuis são essas últimas aqui, que tem maior correlação. Só que olha com a distância euclidiana, quando eu medi essa verde, essa sequência verde, para todas as outras. Tá difícil definir aqui, né? A distância, outra observação importante. No caso da distância, os mais parecidos são os que oferecem menor valor, não é? Que aí seria no caso do vermelho, que ele está mais próximo dos pontos vermelhos, né? E aí, nesse caso, ele está mais próximo dos vermelhos. Tá? Então, por isso, as distâncias, vejam só, são menores, mais ou menos, né, no olhômetro aqui, para as primeiras sequências de banco de dados, que são as vermelhas. Enquanto que para as azuis são maiores. Beleza? Ora, de fato, mede distâncias, não é? Estou medindo distância. Em um espaço euclidiano. Só que esse espaço aqui, vamos dizer que aqui nós estamos querendo enxergar tendências. Então, a distância mais adequada é essa aqui. Vamos fazer a mesma brincadeira para quando é 1. Então, quando é a nova instância aqui, ó, a segunda delas, né, que é essa verdinha aqui, ó, ora, a tendência dela se parece mais com a turminha dos vermelhos. Ora, vejam só, né? E, de fato, tem grande correlação com os vermelhinhos, beleza? Entretanto, para a distância euclidiana, os valores são meio que parecidos, né? Mas parece que os menores valores são para aqueles que são azuis. 31 aqui, ó, 32, tá? Uma coisa que confunde, além disso, né, de tentar conseguir, então, você produzir um resultado apropriado para o seu problema, muita gente vai lá, usa o KNN, com a distância euclidiana, e vai tentar obter esses resultados nesse sentido. Mas se você está querendo medir sequências, a distância euclidiana não é adequada. Tá? Tendências no tempo não é adequado. Tá? Tem inúmeras outras distâncias a serem testadas, estudadas, e de correlação também. Tá? Então, isso depende do seu problema. Mas o que eu estou alertando de uma maneira muito simplista é que você precisa, às vezes, ir além do normal. Tá? E não é só pegar o KNN lá, opa, peguei o KNN, usei, o KNN está usando distância euclidiana por padrão e dane-se, entendeu? Você precisa verificar distância e uma série de outros quesitos. Tá? Então, atenção, para que o resultado dê certo. Depois, se funciona, vai ser por sorte, e se não funciona, você vai jogar fora e vai falar, meu, essa mágica aí não funciona. Entendeu? Então, por quê? É necessário analisar dados. Tá? É o que falta aí, né, é analisar e não usar, não ficar usando coisas de maneira, tipo, pega, usa, vê se funciona, se não funciona, joga fora, se funciona, você fica com ele, tá? Antes de fazer isso, né, ou além de fazer isso, é necessário uma análise forte para entender o seu problema,
tá? Que é o que muita gente deixa passar, tá? Então, nós vamos usar a distância de Pearson, desculpa, a medida de Pearson, tá? No lugar da distância euclidiana. Atenção para os problemas, porque para a distância de Pearson, nós queremos os maiores valores. Desculpa, para a correlação de Pearson, ó, eu mesmo estou confundido. Para a correlação de Pearson, nós queremos os maiores valores. Os maiores são os mais similares, são os vizinhos mais próximos. Já para a distância, os vizinhos mais próximos são os menores valores, tá? Daí a diferença entre distância versus similaridade, tá? Então, a correlação de Pearson é uma medida de similaridade. Quanto maior, mais parecido. A distância euclidiana, ela é uma dissimilaridade, tá? Quanto maior, mais dissimilar. Beleza? Então, se você quer similar, você precisa pegar o menor. Ok? Você quer os vizinhos mais próximos, tem que ser o menor valor da distância euclidiana. Tá? Ou utilizar o complemento dela. Então, vejam só, como esse pacote do SciPy é referente a distâncias, tá? E eu acabei de falar que a distância é dissimilaridade, veja só que na correlação, aqui ele faz 1 menos a correlação, para trazer, então, o complemento da correlação. Beleza? Então, eu poderia, ó, rapidão dá para fazer aqui, ó. Vou trocar aqui, em vez de euclidiana, eu vou colocar correlation. Beleza? A correlação aqui, nesse distes, vem como sendo uma distância agora. Tá? Se comporta como dissimilaridade. Então, veja só que agora, isso aqui é o complemento da correlação aqui em cima. Beleza? Ó, essa aqui é 81. E aqui é 18. Tá? É quase 0,19, né? E aqui 0,81. Beleza? Então, essa correlação é enxergada como sendo uma distância, tá? Que é o complemento dessa aqui. Agora, aqui eu tenho que observar que os menores valores são os vizinhos mais próximos para isso aqui. São as menores, são de fato as maiores correlações. Beleza? Então, pode dar um nó na sua cabeça. E esse aqui, os vizinhos mais próximos, são os maiores valores. Beleza? Então, aqui ele só fez o complemento da forma que eu já falei em aula. Tá? Isso pode ser feito para conseguir traduzir similaridade para dissimilaridade. Beleza? Então, essa é uma opção também.